Boa tarde, gente boa. Começando o Globo Esporte, o último do ano. Aproveito para agradecer, né, a sua companhia nesse 2025. Seguimos juntos, hein? Hoje tem música, retrospectiva musical. Tô atacando de cantor direto no programa. E para quem pensa que hoje não tem notícia, dia 31 de dezembro, ó a notícia do dia. Arrasca, melhor jogador sul-americano do mundo. Regente! Presente! Arrascaeta é o nome da emoção! Arrascaeta, mas pode chamar de Rei da América. O camisa 10 do Flamengo foi eleito o melhor jogador sul-americano de 2025 na tradicional votação do jornal El País, do Uruguai. O Arrasca recebeu 179 votos de um total de 264. Com 39 votos, Messi ficou na segunda colocação, bem longe. Adriano Martínez, atacante do Racing, fechou o pódio. Aos 31 anos, o Arrascaeta viveu a melhor temporada da carreira. A mais artilheira. Arrascaeta brilhante! A com mais passes pro gol. Ele, quando chegou aqui no Flamengo, jogava mais pelo lado esquerdo, deixava todo mundo na cara do gol. Quando foi para a posição dele, agora virou artilheiro, viu? A temporada não se resumiu apenas aos números, foram 4 títulos. Teve a Supercopa do Brasil, o Campeonato Carioca, o Brasileirão e a Comebol Libertadores. O Clube de Regatas do Flamengo conquista a América pela 4ª vez! Arrascaeta foi eleito o melhor jogador da Libertadores e do Brasileirão também. No Brasileiro, foi o líder de assistências e o vice-artilheiro. Esse ano a equipe toda seguiu a ambição dele. Talvez ele seja o jogador mais ambicioso que eu tenho no elenco. O cara que quer mais e mais, quer conquistar, quer ganhar, não para por aí, quer fazer história, quer continuar fazendo história. E eu só tenho simplesmente a sorte de ter vivido a melhor temporada da carreira dele. Além de números e títulos, o Arrasca bateu um recorde. Contra o São Paulo, no Brasileirão, tornou-se o maior artilheiro estrangeiro do Flamengo. São 98 gols com a camisa rubro-negra, gente. Já é muito tempo que eu estou aqui no Flamengo. Como falei, eu já quase virei mais um torcedor. Eu sei o que o torcedor sente. Essa aqui é minha casa e eu não tenho palavras para explicar o que é Flamengo para mim. E para a felicidade da torcida do Flamengo, ainda renovou com o clube até dezembro de 2028. Gols, assistências, títulos. Arrascaeta foi mesmo o cara de 2025. Cara não, o Rei da América. E para 2026, o Flamengo espera mais um ano de brilho no seu camisa 10. São desses jogadores que nós temos que aproveitar enquanto está aqui, porque é um jogador especial. Ele é diferente. Arrascaeta é o nome da emoção! Bom, nós já falamos aqui de Arrascaeta, Rei da América, e quem também foi premiado pelo jornal El País, do Uruguai, foi o Felipe Luiz. O técnico do Flamengo venceu a eleição de melhor do continente. Ele superou Gustavo Costas, do Racing, e o Gustavo Alfaro, da seleção do Paraguai. Felipe venceu 48 jogos, empatou 16, perdeu 9 com o Flamengo em 2025. Foram 4 títulos no ano. A Supercopa Rei, o Campeonato Carioca, o Brasileirão e a Comebol Libertadores, e quase que leva o Intercontinental também. Pessoal, bora de Central do Mercado, falando agora de quem não pode, pelo menos nesse momento, contratar ninguém. Botafogo foi punido pela FIFA. Emanuel Araújo, transfer ban. Explica pro pessoal o que é isso, Emanuel. Fala, Escobar. Boa tarde pra você que tá com a gente no Globo Esporte. É simples, é quando o clube não paga uma dívida, é denunciado por outro e assim ele perde o direito de contratar. No caso do transfer ban do Botafogo, a punição é por 3 janelas de transferência, ou seja, até dezembro de 2027 o Botafogo não pode contratar caso não pague o que falta, as parcelas que faltam da compra do Thiago Almada. Lá em 2024 ainda, o Thiago Almada veio por 133 milhões, só que o Botafogo deve 115 milhões para o Atlanta United, como você gosta de falar, Escobar. Então, é algo que o Botafogo está correndo para resolver e tentar parcelar mensalmente, dividir mensalmente essas parcelas, né? Bom,
Eu vou sair do Botafogo, agora vou para o Flamengo, porque também tem saída de jogador. Vinha, lateral esquerdo, Matias Vinha, só teve 3 jogos como titular nesse ano de 2025, foi consultado pelo River Plate e agora o Flamengo busca uma forma de negócio com que o empréstimo já venha com uma opção de compra, porque ele tem contrato até 2028 com o Flamengo, tá? Bom, já que eu estou falando de lateral esquerdo, de uma lateral esquerda do Flamengo, eu vou para a lateral esquerda do Fluminense, que também tem novidade. O Guilherme Arana, já está tudo certo entre Fluminense e Atlético Mineiro. O que falta mesmo é alinhar pendências do staff do jogador com o Atlético Mineiro. Pendências que eu digo, né? Alguns valores a receber. Por isso é o famoso só falta assinar, que a gente fala tanto aqui no mês de dezembro, né? Bom, já que a gente está falando dos laterais, se o tema é lateral, eu vou encerrar esse tema falando de um lateral que já foi para a seleção, teve o melhor ano, foi o melhor lateral de 2025 no Brasileirão, o Paulo Henrique, que está no Vasco. O futebol saudita está de olho nele, mas o Vasco não pretende negociar um jogador tão importante. No entanto, já colocou um preço e falou assim, ó, abaixo de 55 milhões, a gente nem senta na mesa. Então, o Vasco ainda tem muito o que conversar com o Paulo Henrique. Volto com você, Escobar. Feliz Ano Novo. Valeu, Emanuel. De você. Seu último programa do ano é para passar régua em 2025. Hein? O Flamengo terminou a temporada com um faturamento de mais de 2 bilhões de reais. Hein? Os títulos do Brasileirão e da Libertadores, além da premiação do Mundial de Clubes, que ultrapassou 150 milhões de reais, ajudaram o clube a ter essa receita recorde. Outro ponto foram as vendas, né? Faturando mais de 500 milhões em negociações de jogadores, o Flamengo bateu outro recorde em sua história. Foi o ano que o Flamengo mais faturou com vendas de jogadores? Foi isso? Mais até que quando veio o Vini Júnior, Paquetá... porque o Vinícius Júnior foi um ano, o Paquetá foi um outro ano. Considerando dentro do mesmo ano, né? Exatamente. Quem que levantou essa grana aí? O Gerson, que a venda foi boa. Gerson, Wesley. Wesley. Tem vários outros. Por exemplo, tem jogador que o Flamengo já vendeu, mas continua rendendo ao Flamengo porque o Flamengo manteve percentual de direitos econômicos. Então, assim, o Flamengo, de fato, vem fazendo muito dinheiro. Inclusive, hoje, muito se debate assim, porque o Flamengo ele tem essa estrutura toda por questão de direito de transmissão, porque acaba ganhando mais. Hoje, a principal renda do Flamengo não é direito de transmissão. Direito de transmissão é quinta. Está na 5ª posição. O Flamengo não depende mais de direito. Óbvio que depende. Mas hoje não é a principal receita. Antes tem patrocínio, bilheteria, venda de jogador. Então, assim, direito de transmissão está na 5ª colocação. Então, esse debate já não cabe mais. Os antes falarem que é da televisão, que dá tudo pro Flamengo. É assim porque tem mais dinheiro de receita de televisão. Esquece. O Flamengo não precisa mais. Muito pelo contrário. Só de patrocínio o Flamengo ganha muito mais do que direito de transmissão. Acho que a boa notícia é, o BAP disse na apresentação que fez recentemente, o Flamengo agora não precisa mais vender para contratar. O Flamengo vai manter o que tem e só tem dinheiro para gastar. Vai mudar um pouco a política, né? De vender os garotos, contratar medalhão, já é um pouco diferente do que o Flamengo começou a fazer na virada lá com 2019, com o Landinho, ainda tinha muito vendia disso, bastante. Né? Vendia bastante. Bom, vou fazer o seguinte, já que a gente está no último programa de 2025, encerrando o ano, a gente vai montar uma seleção dos melhores cariocas dessa temporada. Vamos lá! Sem clubismo. Não pode, ou com clubismo, fiquem à vontade. Os melhores, a gente vai analisar não uma competição, a Libertadores, toda a temporada dos 4 grandes do Rio de Janeiro. A gente aqui, numa forma descontraída de bate-papo, a gente monta aqui a nossa seleção. Aí, vamos começar? Vamos começar? Quer começar, Vene? Vamos lá, goleiros. Temos boa disputa, hein? Fábio, Fluminense, Rossi, Flamengo decisivo, colocaram aí. O grande destaque do Flamengo na Libertadores foi o Rossi, tem um peso. Fábio foi muito bem na Copa do Mundo de Clubes e foi regular durante o ano. Tem o Jardim, pegador de pênaltis, levou o Vasco mais uma vez, né? Porque no ano passado na Copa do Brasil levou até a semi, dessa vez carregou o Vasco até a final. E o Botafogo, que teve aí 3 goleiros, né? O Léo Link, começou com o John. Verdade. O Botafogo não... E o Neto. Se machucou também. Ninguém se firmou ali. Mas vamos lá, Vene, teu goleiro. Vamos lá. Tem que explicar?
Fica à vontade, Vini. Pode ficar à vontade. É o último programa do ano. O pessoal tá em casa curtindo essa resenha, aquele bate-papo. Vamos lá, Pode ficar à então. vontade. Só lembrando, uma explicação tem que ter, É o último dia do ano, não é da vida não, vai devagar. Calma, hein, gente? Tem o amanhã ainda, hein? Vai devagar, A hein? gente gasta no dia 31 para viver tudo como se não houvesse amanhã, mas tem amanhã. Tem o amanhã. E a gente estará aqui amanhã. Tem que saber. Tu gosta tem que dessa, chegar mãe? aqui amanhã, vem. Mas vamos lá, no gol. Acho que o Rossi foi o melhor jogador da Libertadores, mas ele cometeu algumas falhas marcantes, inclusive na final do Mundial contra o PSG. Ele praticamente implorou para levar um gol. Então, por conta dessas falhas, teve uma falha contra o Fluminense, uma falha contra o Vasco, uma falha contra o Ceará, me recordo bastante. E o Fábio, ele é regular, sei lá, durante 15 anos da vida dele. Então, e ele fez uma baita temporada, inclusive foi um grande jogador no Mundial de Clubes quando o Fluminense chegou à semifinal nessa competição. O Campeonato Brasileiro também foi um dos melhores goleiros. Copa do Brasil também foi importante. Então, o meu voto é no goleiro tricolor. Fábio, vamos lá, teu voto, Lucas. Eu tenho um carinho pelo Léo Jardim. Imagino, né? incrível, Eu desconfio, por quê? Pra mim é duro falar que o Léo Jardim não foi o melhor goleiro do campo, assim, olhando os 4 grandes do Rio, né? Por tudo que o Léo Jardim representa pro Vasco. O Léo Jardim foi alguém que no ano passado colocou o Vasco na semifinal da Copa do Brasil, através também de disputa de pênalti. E esse ano, de novo, o Léo Jardim ele faz com que o Vasco chegue numa final de Copa do Brasil. O Vasco ele passa nas oitavas contra o Operário nas penalidades máximas. O Vasco ele passa nas quartas também nas penalidades máximas, contra o Fluminense nas semis também nas penalidades máximas, e chega contra o Botafogo nas quartas e chega na final por conta do Léo Jardim defendendo os pênaltis. Então, assim, é um goleiro que foi muito importante para o Vasco. Só que a questão do Fábio é difícil. É difícil você não colocar o Fábio como o melhor goleiro do futebol carioca. O Fernando Diniz, inclusive, ele numa entrevista ele fala, logo após o Vasco passar pelo Fluminense, que o Fábio deveria ser estudado, porque é um goleiro de 45 anos de idade que agarra como se fosse um goleiro de 30, 35. Se espera, acho que para 2026, mais do Fábio. É difícil, é impressionante, é chocante. E ele ainda tem algo tem que eu estudar. valorizo demais. Ele, por exemplo, ele aprimorou algo que ele não tinha durante a carreira dele, que é jogar com os pés. Melhorou com o Diniz, né? Melhorou com o Diniz. Exigiram isso dele e ele mostrou que, apesar de ter idade avançada, você pode aprender. Cai por terra aquela teoria, por exemplo, alguns atacantes que não sabem chutar com a direita. Pode aprender. Não dá, ele tá... Tá em tempo ainda, né? Por exemplo, o Gabigol nos tempos de Flamengo, ele não chutava com a direita. E todo mundo falava assim, mas ele sempre jogou assim, como que vai aprender agora? O Fábio tá aí. Você pode evoluir no quesito. Tô dizendo que você tem que ser o melhor nesse quesito, mas você pode evoluir, aprimorar para poder jogar no estilo do seu treinador, que é o Fábio, por exemplo, com o Diniz. Tô com o Fábio também, então 3 votos aqui, unanimidade aqui no trio. Fábio foi o melhor goleiro do Rio de Janeiro na temporada de 2025. Vamos acelerar um pouquinho, porque senão a gente só termina ano que vem, né? Que é amanhã. Olha, eu vou jogar a lateral direita para você, Lucas. PH, Samuel Xavier, Vitinho, Varela. Quem foi o grande lateral direito? Flávio, o melhor lateral direito foi o lateral direito de seleção brasileira, que se chama Paulo Henrique. Vitinho também foi para a seleção. O Vitinho foi também, mas eu acho que agora, PH, fora né? a brincadeira, o PH foi um jogador que acho que surpreendeu todo mundo, né? O PH foi um atleta que, no melhor momento do Vasco na temporada, foi o melhor momento do PH. O Vasco ele cai muito de rendimento no final do ano e o PH também tem essa queda. O PH é um jogador que ofensivamente apoiava muito, defensivamente era importante, não à toa chegou à seleção brasileira, então os outros foram bem também, ao meu ver, só que o PH foi fundamental para o Vasco e eu acho que foi considerado até o melhor lateral direito do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro. Então acho que hoje, para mim, olhando a temporada de 25, o PH é o melhor lateral direito do futebol carioca. Boa, PH um voto. Eu vou seguir essa ordem aqui, então eu vou votar agora. Vou ficar contigo também, PH. É uma disputa difícil que eu achei o Samuel Xavier muito regular, talvez a melhor temporada da carreira dele, até foi superior quando o Fluminense foi campeão da Libertadores. Samuel Xavier esse ano foi bem. Vitinho chegou à seleção, teve bons momentos, mas o ápice, o melhor momento dos 4 laterais, PH mostrando muita força no apoio. Quando foi para a seleção, também se destacou na seleção brasileira. Deixa eu fazer uma pergunta, Fico com o PH, você é o rei do programa. O Wesley entra nada, rei de nada. O Wesley entra, porque o Wesley jogou com a camisa do Flamengo até o meio da temporada. Pode, eu lembrei dele agora. Entra. Então meu voto é no Wesley. Então volta no Wesley? O meu voto é no Wesley. Porque No o que meio ele, do ano, o que ele fez com a verdade. camisa do Flamengo, olha assim, foi assustador.
assustador. Inclusive, chegando à seleção brasileira, para mim, hoje é o principal jogador da lateral direita na seleção brasileira. E tá performando ainda no futebol italiano, jogou muita bola na Copa do Mundo de Clubes. Lembrei dele agora. Lembrou bem, velho. É porque como você citou o John, no goleiro do Botafogo, eu pensei, será que o Wesley entra? Vale. Então, o meu voto é no Wesley. Quem vale quase tudo. Ó, e outra, concordo com tudo que o Lucas disse sobre o PH. Se o Wesley não tivesse, o meu voto seria no PH. Eu mantenho, mesmo lembrando do Wesley, fica mais acirrada a disputa, mas eu sigo no PH pelo ano inteiro no Vasco, tendo boas atuações, né? O PH realmente foi o grande ano dele. A gente vai pra zaga, eu começo então com o zagueiro do lado direito. Já fala os dois zagueiros logo, então. Vamos pra dupla pra gente acelerar? Vamos pra dupla, Thiago Silva e Léo Pereira. A gente bateu esse papo antes. Te quebrei agora, menino. Não. Eu fico pensando aqui como é que eu não vou botar Ortiz. Mas o Thiago Silva, cara, jogando no Fluminense, comandando aquela zaga, o que o Thiago Silva jogou com 40, 41 anos, eu achei que ressaltou mais do que o próprio Ortiz, até pela dificuldade num time inferior como o Fluminense. E o Léo Pereira, você mesmo colocou que foi o principal zagueiro do Flamengo, mais regular. E um cara canhoto que encaixa bem com o Thiago Silva. Ah, não copia a minha zaga, não. Esse aí é o meu voto também, não tem jeito. Assim, com todo o respeito ao futebol do Léo Ortiz, que também fez uma grande temporada, mas o Léo Pereira, para mim, foi o melhor zagueiro do Flamengo no ano. Não só pela performance dele, mas também vou levar em consideração a questão física. Um jogador que não sente, pouco é poupado, dificilmente fica fora de jogo, seja por cartão amarelo, expulsão. E a qualidade, inclusive, alô Ancelotti, ele merecia uma convocação, pelo menos uma, para ser testado. E ao lado dele, Thiago Silva, que para mim, de fato, é um monstro. É um apelido que se encaixa perfeitamente. E Thiago Silva, assim, embora tenha sido poupado uma vez ou outra, mas o que ele fez na Copa do Mundo de Clubes foi assustador. Todos os jogos dele com a camisa do Fluminense praticamente foram jogos de alto nível. Ele engrandece o cara que está jogando ao lado dele. Um jogador que tem uma noção tática, ajudando o Renato Gaúcho lá na orientação fora das 4 linhas. Então, o meu voto também é nessa dupla aí. Sobe, fez gol decisivo, foi importante. Só dupla de zaga do futebol carioca. Vini, que eu acho que é difícil ir para uma dupla sem ser essa. Né? Falando do Léo Ortiz, Pereira, Danilo. O Ortiz jogou bem, eu acho que o Ortiz é diferenciado, né? O Ortiz realmente é um craque, um camisa 10 da zaga, joga muita bola. Só que falando primeiro até sobre o Thiago Silva. O Thiago Silva, eu fico impressionado com o Thiago Silva no jogo de volta da semifinal contra o Vasco. Fluminense e Vasco pela Copa do Brasil. Porque o Thiago Silva tá marcando o Ryan. Ele é decisivo, os 2 desarmes. 2 desarmes. O Ryan é um jogador de 19 anos. Rápido, intenso. E o Thiago Silva, ele faz 2 desarmes no Ryan, que ele acaba com o Ryan no lance do Ryan ficar impressionado com o próprio Thiago Silva. Uma leitura labial feita mostra como o Ryan, ele olha e fala, ele tá de brincadeira. O Ryan fica assustado com o Thiago Silva. Então, acho que colocar a dupla de zaga, não ter o Thiago Silva, é uma loucura. E o lado esquerdo, o Léo Pereira é um jogador que também se reinventou no Flamengo, né? Melhor temporada dele, né? Com certeza, o Léo Pereira é um jogador que chegou no Flamengo, em determinado momento, tem um momento de muita desconfiança da torcida do Flamengo, né, com o Léo Pereira. Ele, nesse ano de 2025, ele coloca, assim, uma segurança absurda na zaga. Então, a dupla é Léo Pereira e Thiago Silva, assim, sem dúvida nenhuma. Vamos acelerar aqui pra gente chegar ao final da nossa seleção do futebol carioca. Lateral esquerdo, Vene. Alexandro. Pra mim é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Não vota nele. Aí não consigo ver muita disputa mesmo. Um René fraco. Botafogo alternou, Alex Telles, Cuiabano, mas se machucaram. Piton no Vasco. Piton também se machuca no momento decisivo. Alexandro, vamos de Alexandro? Então tá fechado, Alexandro, o volante. Lucas, primeiro homem ali. Já fala os 2 volantes, então. Então vamos lá, a dupla. O 5 e o 8. Futebol antigo. É Jorginho, né? Não Jorginho. tem o que falar. Vamos lá, Flavinho, vamos adiantar o processo? Jorginho Martinelli. Jorginho Martinelli? Pô, vamos ficar aqui nesses? Não tem jeito, gente. Martinelli jogou muita bola na temporada. Mas e o Pulgar? Não, o Pulgar ficou muito tempo fora dos gramados. Machucou. Meu voto é nele. Eu não vou tirar Martinelli para colocar o Pulgar. E aí, eu não vou tirar o Barros? O Barros foi um grande jogador, só que o Barros teve uma amostragem muito pequena, final, né? Chegou agora há 5 meses no Vasco, é jovem. O Martinelli tem uma peça fundamental ali no Fluminense, então acho que é poupa-tempo também, né, Vene? Jorginho e Martinelli. Então, Jorginho e Martinelli. Martinelli fez um ótimo Mundial, foi muito regular. Também acho que foi o melhor ano da carreira do Martinelli.
E quem é o camisa 10? Ah, poupa Também tempo, poupa gente. tempo, Pô, né? É literalmente Joga o camisa 10 pra ele, que é poupa ele. tempo. Georgiano e Arrascaeta, esquece. Arrasca. Se botar em outro, Coutinho, Acho que Coutinho. não cabe não, Flávio. Ah, Coutinho calma aí, cara. Acosta, Eu vou Savarino. embora, hein? Eu vou embora. Acosta, Savarino, Não, Coutinho e Arrasca. Não, brincando, acho que é a Rasca, né? tem O nome do ninguém. Arrascaeta é Pô. espetacular, não tem nem Não como dá, falar. não dá. Eu acho que o ataque vai dar mais trabalho. Até aí a gente não teve muita dúvida, não. 3 atacantes, quer já falar o trio? Então, Vira, isso aí pode ser difícil, hein? Fiquei pensando ali antes do programa no trio. Ryan. Bom, o primeiro que vem na cabeça é Ryan. Primeiro. Porque eu fico pensando, o Arrascaeta, ele foi o grande atacante do Flamengo, não teve um outro atacante do Flamengo que se destacou tanto. Pedro, a gente pensar que é o grande centroavante do futebol carioca, mas aí tem a lesão. Eu colocaria Teve um o momento Bruno de problema Henrique, com o não? Felipe Luiz. Bruno Henrique como esse falso 9. Rayan e mais 2, né? Vamos lá. Então vamos fazer o seguinte. O Bruno Henrique como falso 9, sua sugestão. Ryan na ponta esquerda e na ponta direita. Eu vou ficar com o Andrés Gomes. Bom, Olha, bom, bom. boa Eu sugestão. vou ficar com o Andrés Boa Gomes, sugestão. hein? Porque esse Cara, cara jogou muita jogou bola. contra o Fluminense, desde que chegou ao Vasco, mas principalmente na Não sei semifinal se o final Lu- da Copa não do sei se Brasil. o Lucas vai concordar comigo. Para mim foi o principal jogador do Vasco na semifinal E na final, nos 4 jogos. É. Ele jogou muita Jogou bola muito, nos 4 jogou jogos. muito. Não, com jogou certeza. E aí não consigo pensar em... Eu gosto muito do Montoro, mas foi atrapalhado por lesão. Muito bom de bola o Montoro, porque se Não, machucou. bom, mas não colocaria Pra entrar na na seleção seleção. não teve regularidade. E o Bruno Henrique, embora ele tenha caído de produção em determinado momento Mas da durante o temporada, ano foi estava decisivo, sempre ali, né? Mas Fez gol na Supercopa do Brasil, foi ele foi decisivo no primeiro título que o Flamengo ganhou na temporada. Se mantém, às vezes, Fez no gol contra o banco, Chelsea, vai voltando. no fez melhor gol jogo contra do o Chelsea. Flamengo no ano. Termina como titular, na ausência do Pedro. É, pela decisão a gente bota ele. cabe. E não tem outro. Não tem outra, Bruno Henrique. Então ficaríamos com Ryan, Andrés Gomes, Ryan de um lado, Andrés Gomes do outro. Bruno Henrique. E o Bruno Henrique. O Verratti, ele foi o artilheiro do Brasil, mas Eu ele não não era colocaria. titular nem do Vasco, né? Aí fica difícil pra gente colocar o Verratti numa seleção se ele não é o titular do Não próprio acharia um clube. absurdo também. Porque ele foi o grande artilheiro do futebol brasileiro, mas a própria torcida do Vasco já pediu pra barrar, não implicou com o Verratti, Lucas? Não, acho que o Verratti não cabe nessa seleção, não. O Verratti terminou o ano como reserva. É. Tem seus números, mas os números dele bons foram no Campeonato Carioca em jogos assim, que o nível de competitividade não era muito alto. Quando exigiu mais, o Verratti não conseguiu entregar. Acho que é isso mesmo, ele é Bruno Henrique, Ryan e o Gomes, que fez uma temporada, assim, no momento do Vasco, quando chegou, acho que foi o grande nome aí do setor ofensivo lá do Ryan. São os 3 nomes pra mim. Certo, vamos passar a nossa seleção, Igor, me ajuda aqui, a gente vai lembrar Fábio, PH do Vasco, acho que Thiago faltou Silva, tirar Léo ninguém do Pereira. Botafogo, Thiago Silva, Léo Pereira e Alexandro, meio de campo com Jorginho, Martinelli e Arrascaeta, na frente Andrés Gomes, Bruno Henrique e o Ryan. Ficou faltando alguém do Botafogo, mas aí também mas tinha que aí ajudar a a gente não tem culpa. Me ajuda a te ajudar, pô. Ajuda a te ajudar. Depois de menos de 6 meses no Zenit, Gerson parece não ter se adaptado ao futebol russo. Não à toa, Marcão, pai e empresário do jogador, ofereceu o meio-campista ao rubro-negro, visando um retorno do Coringa para o Rio de Janeiro. Segundo informação do canal Paparazzo Rubro-Negro, o pai de Gerson procurou o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, para oferecer o meia ao clube. O pedido do empresário, inclusive, aconteceu antes do fim da temporada 2025. Contudo, José Boto não deu uma resposta a Marcão sobre o possível retorno de Gerson. Além disso, o dirigente português não revelou o pedido ao técnico Felipe Luiz e ao presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista. O Zenit investiu 25 milhões de euros, 160 milhões de reais na época, para tirar Gerson do Flamengo em julho de 2025. Com a camisa do time russo, o meio-campista disputou 15 jogos, somando 2 gols marcados. Com a falta de resposta do Flamengo, Gerson iniciou a procura por outros clubes no futebol brasileiro. Desse modo, o Cruzeiro aparece como um dos interessados na contratação do meio-campista. Não à toa, o time mineiro tem conversas com o Zenit para entender a negociação. Vale destacar que Gerson era, além de capitão do clube, um dos principais nomes do Flamengo na temporada 2025. Com o manto sagrado, o meio-campista disputou 253 jogos, somando 19 gols e 34 assistências. Além disso, Gerson é um dos jogadores com mais títulos na história do Flamengo. No geral, o Coringa conquistou 14 troféus com a camisa rubro-negra. 3 brasileiros, uma Copa do Brasil, 2 Libertadores, 3 Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e 4 Cariocas.
Após fechar a renovação com Felipe Luiz até 2027, o Flamengo ataca o mercado para reforçar o elenco e já acertou a compra de Vitão, do Internacional, por cerca de 10,7 milhões de euros, 66 milhões de reais. Mas o Fla não vai parar em Vitão e fez oferta de 30 milhões de euros ao Cruzeiro por Caio Jorge. O clube carioca ainda cederia Cebolinha ao time mineiro. O Flamengo já tem acordo com o jogador e seus empresários. Até o momento, o Cruzeiro resiste e não quer vender o seu centroavante. No entanto, Caio Jorge ficou balançado com a proposta. Outro alvo da diretoria deve ser David Neres, do Napoli, segundo Jorge Nicola. O Napoli comprou o jogador brasileiro junto ao Benfica no ano passado por cerca de 170 milhões de reais e, segundo apurou Jorge Nicola, o ponta-direita não deixa o time italiano por menos de 35 milhões de euros, 226 milhões de reais. David Neres foi revelado na base do São Paulo e vive bom momento no time de Nápoles. No campeonato italiano, ele tem 3 gols e 3 assistências em 14 jogos. O Flamengo vai precisar desembolsar uma quantia alta para contratar o atacante. Aspas para o jornalista. Flamengo vai dar ênfase na busca por um atacante pelo lado do campo e João Arias é o nome dos sonhos para a posição. Resta saber se o Wolverhampton vai topar liberá-lo. Explicou Nicola. É nesse contexto que David Neres surge como outra opção. O grande problema é financeiro. Representantes do atleta asseguram que não sai negócio por menos de 35 milhões de euros. Concluiu o jornalista. O atacante do Napoli é agenciado por Giuliano Bertolucci, empresário que também cuida da carreira de nomes como Vitão e Caio Jorge. Outro jogador na mira do Flamengo é Gabriel Brazão e já existe acordo de 4 anos com o goleiro. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber de você. O atacante David Neres seria um ótimo reforço para o mais querido em 2026? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Flamengo a saber o que você achou disso. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Malvadão.